existe o amor, que há conflitos, tensões, todos os problemas, por menores que sejam, começam a ganhar uma dimensão muito maior. E a vida começa a ficar difícil. Muitas vezes se compromete em caminhadas por absoluta ignorância. Melhor dizendo, desconhecimento. Porque se as pessoas tivessem a consciência de que cada ato que elas fazem vai ter uma repercussão ao longo da sua caminhada, que a sua caminhada não é só essa pequena existência, essa experiência terrena, certamente as pessoas agiriam diferente. Mas aqueles que têm o conhecimento da doutrina, trabalhadores, frequentadores, estudiosos da doutrina, muitas pessoas que leem, não trabalham, mas se informam a respeito. Vocês têm a obrigação de fazer diferente. Têm a obrigação de fazer diferente. E dar a cada um que compõe o seu círculo a devida importância. Ele que compõe o seu círculo de relações, valorizar essas relações, tanto familiares, como com amigos, a sua relação com o mundo, com seus colegas de trabalho, enfim, com as pessoas que você se relaciona de uma forma geral. Vocês, militantes do Espiritismo, é que tem que dar esse exemplo. Porque vocês sabem da importância fundamental que tem na caminhada de cada um fazer as coisas com amor. É isso que vai transformar a sua caminhada. Não é brigando, discutindo, arrumando inimizade, tudo que é lugar que passa, que você vai melhorar a sua caminhada. Não é assim que você vai ser feliz. É expondo os seus melhores sentimentos a quem você ama é que você vai conseguir ser feliz. E a felicidade é muito relacionada, muito interligada ao dia a dia das pessoas, do convívio do dia a dia. Chegar em casa, abraçar, beijar o filho, porque ali você está plantando uma semente numa personalidade de informação, que é o que ele vai fazer com os filhos dele. A pessoa não pode querer que o seu filho seja uma pessoa carinhosa, amorosa, gentil, se você não o trata assim. Bom exemplo. Esse é o bom exemplo. São coisas simples do dia a dia, certo? Que vão transformar o mundo. Pode parecer uma utopia, mas são as pequenas atitudes que vão transformar a humanidade. Se cada um fizer isso no seu núcleo familiar, nós teremos um universo
de famílias absolutamente harmônicas. Ao contrário, naturalmente, do que acontece hoje. Nós temos situações absolutamente inimagináveis entre pessoas que se amam. Você não veio naquela família por acaso. Você veio naquela família porque aquele núcleo familiar é que reúne as condições para você fazer a transformação e pagar as suas dívidas. Aquelas são as condições ideais para que você faça isso. Agora, o amor, ele é intrínseco ao ser humano. Esse sentimento já vem com a pessoa. Por pior que possa parecer, não existe uma pessoa que não seja capaz de amar. Nas piores condições, ela vai amar alguém. E você observa, e essa transformação, quanto mais cedo, melhor. Porque você leva essas condições depois de desencarnado. E é comum nós observarmos os obsessores mais terríveis serem tocados pelo amor. Porque em algum dia, em algum tempo, ele amou e foi amado. E o mais terrível obsessor, muitas vezes, se desmancha em prantos quando nós mostramos para ele aquela situação que ele viveu numa encarnação passada. Muitas vezes, a pessoa que esse obsessor amou e que amava ele, está à espera dele. E quando você mostra para o obsessor aquela pessoa, nesse trabalho de desobsessão que nós fizemos, você consegue mostrar aquela pessoa para ele, ele se desmancha. Porque toda a raiva que ele passou, dezenas de anos, centenas de anos, fomentando, todo o ódio, toda a mágoa, todo aquele rancor mais profundo, se ele já em processos de decomposição perispiritual, quando eles veem a pessoa que ele amou, ele é tocado pelo mais puro sentimento. E ali começa uma outra caminhada. Vejam vocês a profundidade dessa energia que é o amor. São provas irrefutáveis que nós vemos, as pessoas que trabalham comigo na quarta-feira presenciam isso. São verdades irrefutáveis. O sentimento do amor é capaz de transformar qualquer caminhada. Qualquer caminhada. O mais terrível obsessor sofre uma transformação instantânea quando ele vê que ainda existe a possibilidade de ele amar e ser amado. Então, nós passamos tanto num processo, esse processo de vivência que vocês estão tendo,
Como quando, depois do desencarne, essas relações continuam. E aí é uma escolha que cada um tem que fazer. É uma escolha individual, evidentemente, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um. É uma escolha que cada um tem que fazer. Eu quero evoluir. Eu quero ser feliz. É possível isso acontecer? É evidente que é possível. Não vamos fomentar sentimentos ruins, sentimentos de arrogância, prepotência, rancores inúteis. Isso não nos levará a lugar nenhum. A humanidade está nessa situação que está exatamente por causa disso, certo? Ninguém quer ceder. Qualquer opinião divergente é motivo para um conflito. Qualquer opinião divergente pode se transformar num conflito de grandes proporções. Por quê? As pessoas estão intransigentes, sendo que dentro de cada um existe esse sentimento maior que é o amor. Parece que as pessoas têm medo de amar, de dizer isso com um amigo, certo? Se criou uma sociedade absolutamente conservadora, retrógrada. Se um sujeito disser para o amigo dele que ama ele, o sujeito é tomado como homossexual, não sei o quê, e já põe um monte de coisa em cima do sujeito, certo? Dizer para um irmão que o ama, nem vou falar com o pai, com a mãe, tal, isso é uma coisa óbvia, certo? Deixar claro esses sentimentos. Porque aí você começa a desenvolver aquilo que é fundamental e que vai ser decisivo na sua evolução, que é o amor incondicional. Você não vai julgar a pessoa, certo? Porque é elementar, é óbvio que defeitos, todos têm, encarnados e desencarnados, certo? Todos temos defeitos. Senão, certo? Não faria sentido o jeito voltar para esse plano, tirando as exceções, missionários, isso e aquilo e tal, certo? Não faria sentido a pessoa reencarnar se ela não tivesse defeitos. Então, nós temos que partir do princípio que todos têm defeitos. O que nós temos que fazer é respeitar os defeitos do outro. É aprender a conviver com os defeitos do outro. Porque senão, aquele sentimento maior, que é o amor, vai ficar em segundo plano. E as relações se complicam. E as coisas ficam difíceis. E a pessoa fica infeliz e se desequilibra. Então, como comentei antes, isso faz parte do nosso dia a dia, assistir, infelizmente, tristemente, esses relatos, especialmente familiares, certo? Especialmente familiares, que nos são contados toda semana, as dezenas, e que a gente vê com profundo pesar, que são situações bastante complicadas.
muitas vezes, irreversíveis. Situações que você não vai conseguir consertar. Tamanha a prática de maus sentimentos, da exposição de maus sentimentos, de ofensas, de conflitos, que são situações praticamente irreversíveis. E se vê sempre, especialmente quando uma parte desencarna, essas relações pai, mãe, filhos, o que resta? O que sobra nessas relações quando uma das partes desencarna? Tristeza, sofrimento, desequilíbrio, praticamente o resto da vida da pessoa. Desencarna com aquela tristeza, e cenas absolutamente que nós presenciamos aqui nesse trabalho espiritual que se faz. O filho desencarnou e o pai, situação conflituosa e tal, e o pai entrou em depressão e tal, até que chegou à nossa casa. Começamos o tratamento e tal. Segundo, terceiro, o segundo atendimento, o filho veio. E aí falou, eu fui conversar com ele, e ele falou no meu ouvido: doutor, diz para o meu pai que eu amo ele. Eu nunca disse isso durante toda a minha vida. E ele faleceu com, não lembro direito, 16, 18 anos. Vejam vocês, ele está em profundo estado de sofrimento do outro lado. Quantas coisas ele poderia. Eu até comentei com ele, eu não vou dizer, diga você. E aí tivemos um. Mas precisou um desencarnar, passar todo mundo por um processo de sofrimento. O filho veio do mundo espiritual para ajustar uma situação. E aí isso parece incomum? Não, isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Nós precisamos chegar a esses extremos. Agora imaginem vocês. E aí, mais um parênteses, o pai se culpando pela morte do filho. E aí o filho ganha disso. Que o pai não tinha culpa nenhuma e tal, que ele tinha assumido. Tinha tomado aquelas atitudes e que ele era o responsável por isso. Certo? Porque naturalmente já tinha tido um esclarecimento, um processo de recuperação no mundo espiritual. Mas são situações, são transformações que poderiam ser diferentes. Certo? Porque o amor que existia entre os dois jamais foi experimentado. Certo? Pelo que se pôde perceber nessa relação, existia um conflito entre o pai e o filho. E o pai tinha uma posição meio truculenta. Certo? O que acabou afastando mais o filho dele. Porque ser filho
Certo? Não é ser truculento. Você pode falar as coisas com firmeza, falar com amor, falar com delicadeza, falar com educação. Tem muitos pais que acham que não precisa falar com educação com o filho. Fala dos gritos, berrando e tal. Nem o ser humano gosta disso. Certo? E já se observa certo desequilíbrio nas crianças que assim são tratadas. Você vê quando a criança é tratada com tranquilidade e tal. A criança é muito mais centrada. Então, é preciso refletir muito sobre essas relações de amor. Porque eu vejo com muita preocupação o crescimento desses casos mal resolvidos, muito por falta de conhecimento, por ignorância, mas muito porque as pessoas não deixam aflorar seus melhores sentimentos. É absolutamente constrangedor a gente dizer isso, mas infelizmente o ser humano, nos dias de hoje, certo? O ser humano é absolutamente egoísta, preocupado com coisas materiais e tal. Quando, como eu falei no início, o grande capital são as ações movidas pelo amor. Esse é o grande capital que você vai ganhar na sua passagem por aí. A gente observa determinadas pessoas que nos procuram que as pessoas estão absolutamente perdidas. As pessoas não sabem o rumo que vão tomar diante de determinadas situações. E, infelizmente, pessoas já com uma determinada idade se tornaram absolutamente solitárias. E isso é absolutamente triste. Uma pessoa faz toda uma caminhada, chega a uma determinada idade e ela está só. Não me refiro ao fato de estar só fisicamente. É impressionante o número de pessoas que estão só espiritualmente, estão só emocionalmente. Por quê? Porque não cultivaram boas relações na sua caminhada. Não tiveram relações de amor, não cultivaram as relações de amor, não plantaram a semente que tinham que plantar. É absolutamente triste ver isso. Talvez seja uma das situações, do ponto de vista espiritual, a minha ótica, naturalmente, mais dolorosas. Porque é você verificar que uma pessoa passou, veio para esse mundo para fazer uma caminhada, certo? E quando chega quase ao final, ela não fez nada. E aí ela se sente só. E aí muitas pessoas me relatam, tristemente, meu filho se afastou, o outro se afastou, a pessoa tem 3, 4 filhos, estão todos afastados. E aí culpa os filhos.
não adquiriu conhecimento suficiente para fazer uma autocrítica sincera, quando ainda há tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para se plantar a semente do amor. Porque senão, vocês vão passar uma existência inteira. Uma existência inteira. Para nada. Uma existência enorme. Vamos cultivar as relações de amor, de respeito, porque é isso que vai fazer toda a diferença na caminhada de vocês. Porque somos espíritos eternos, certo? Você não vai terminar com o problema no desencarne, não, ele vai continuar. Eu preciso resolver essas questões antes. Porque isso te levará a um processo de sofrimento posterior ao desencarne, um processo de sofrimento de difícil tratamento. Isso tudo pode ser evitado, porque a transformação é o objetivo maior. E a forma de se transformar mais eficaz que existe é agindo com amor. E amor é um conceito muito amplo. Certo? O que é o amor? Uma gama de coisas, certo? Um gesto de boa educação, de respeito às pessoas, é um ato de amor. De saber ouvir alguém, é um ato de amor. Porque muitas vezes você tem uma pessoa das suas relações, tem um determinado